Olá, meu nome é Railson Ferreira e a convite da Up Agro vim aqui falar com vocês sobre a Resolução 5193. Essa resolução traz mudanças significativas no Manual de Crédito Rural na seção 9 do capítulo 2, que trata exatamente dos impedimentos sociais, ambientais e climáticos. Para ficar mais didático, a gente dividiu a resolução em 3 partes. A primeira são as mudanças que nós julgamos como sutis, mais leves, ou seja, são algumas frases, alguns itens que foram somente alterados de lugar ou inseridos, algumas expressões, mas que não têm impactos significativos quando se trata de novidade. É algo que já estava sendo trabalhado dessa forma. A segunda parte, a gente colocou algumas mudanças sutis, frases que foram adicionadas em alguns itens, mas que geram grandes resultados, né? Tem um potencial para projetista, gerente, observar aquilo com atenção e fazer negócio a partir dessa mudança. E na terceira parte, a gente colocou de fato as grandes mudanças, as grandes novidades, os itens que foram inseridos agora no manual de crédito a partir da resolução. Portanto, temos aí muita coisa nova a se estudar, muita coisa nova a aprender. Como eu sempre digo, crédito rural a gente aprende todo dia. E para você aprender todo dia, segue a gente nas nossas redes sociais. Vou estar colocando aqui do lado e aqui no descritivo desse vídeo. E aproveita, encaminha o nosso perfil para um colega que precisa saber desse conteúdo, seja ele gerente, projetista, agente de crédito, correspondente bancário, enfim, qualquer pessoa que precisa conhecer sobre crédito rural. Agora, sem mais delongas, solta a vinheta. Então, pessoal, vamos já início aí, colocar a mão na massa na explicação da Resolução 5193, que traz essas mudanças significativas, especialmente no início do próximo ano, apesar de alguns itens já estarem em vigor a partir de sua publicação, mas toda ela a partir de 2 de janeiro de 2025. Como eu falei, a gente dividiu em 3 partes. Primeira parte, uma parte mais simples, mudanças menos impactantes, menos estruturais, né? Algumas mudanças que tratam somente de mudança de localização no manual, enfim. Vou revisar aqui para vocês. Ele traz lá do item 11 para o item 2 a definição da identificação do imóvel, que vai se dar pelo CAR, né? Pelo SICAR. Isso aí já estava previsto, só fez alterar de lugar. Ele reforça a vedação para CAR cancelado ou suspenso, né? Só vai ser aceitado o CAR que está com status em análise ou ativo. Em relação à lista suja, né? Vedação de quem tem realizado trabalho escravo ou análogo à escravidão e está com seu nome na lista suja. Também alteração de localização, estava no item 9 e passou para o item 4. Em relação às unidades de conservação registradas no SENUC do Ministério do Meio Ambiente, há uma vedação para quem tem imóveis nessas áreas, exceto se a unidade de conservação em que está o seu imóvel apresenta um plano de manejo e, evidentemente, o seu projeto está alinhado a esse plano de manejo, certo? Unidades de conservação de domínio exclusivamente público, essas daí há um impedimento apenas para os empreendimentos inseridos total ou parcialmente em imóvel cujo processo de regularização fundiária tenha sido concluído, certo? Então, processo de regularização fundiária concluído, sendo total ou parcialmente localizado com conflito de área com unidade de conservação de domínio exclusivamente público, né? Isso aí fica impedido de financiamento, ok? Não houve mudança em relação às vedações em áreas ocupadas por indígenas e quilombolas. Para essas áreas, quem tiver qualquer imóvel que está parcialmente ou totalmente sobrepondo, fica impedido de financiar. A única exceção para financiar nessas áreas são os próprios, né? No caso dos indígenas, só eles mesmos podem financiar. Evidentemente que existe a reserva indígena com os dados disponibilizados pela FUNAI, que delimita essa área. E no caso do quilombola, só ele mesmo pode financiar na área quilombola, ok? Essa é a primeira parte.
serem sutis, tem um impacto tanto para gestores quanto para projetistas muito relevantes, certo? Nós temos aqui a questão dos CAR, que são de áreas coletivas, né, como assentamentos. Isso aí já estava previsto, teve uma atualização no segundo semestre de 2024 que já previa exatamente o fato de, em um imóvel de assentamento onde o CAR é coletivo, só fica impedido de tomar crédito aquele que cometeu a infração, ou seja, você vai consultar um embargo, se o tomador de crédito foi ele, o autor, ele está fora, não pode tomar crédito e todos os demais podem. Estava previsto para assentamento e foi agora ampliado, né, comunidades tradicionais e projetos públicos de irrigação, é a novidade aqui. Então, uma oportunidade para quem atua com projeto público e estava parado, suspenso, exatamente porque o CAR coletivo tinha algum tipo de embargo, certo? Em relação às florestas públicas, do tipo B, se o imóvel está total ou parcialmente localizado com a floresta pública, né, existe essa sobreposição aí, também fica impedido de tomar crédito. Existem as exceções disponibilizadas agora, que só pode financiar se o imóvel tiver o proprietário tiver título de propriedade, né, ou seja, o posseiro está desabilitado nesse caso. O imóvel for até 15 módulos fiscais e o financiamento, evidentemente, não pode estar inserido na área de floresta, certo? Então, são duas exceções, duas observações importantes que chegaram agora com a resolução 5193. E por último, a cereja do bolo, as principais mudanças, o bloco 3, aquele que tem mudanças mais significativas, né? Aqui ele fala exatamente da vedação das áreas embargadas, né? Então, se o imóvel está embargado por desmatamento e há um registro na lista de embargos do cadastro ambiental do IBAMA, né? Tem o CPF lá do proprietário do imóvel na consulta por desmatamento legal, a área está embargada, nada feito, não se pode financiar. Exceto se, aí na exceção, pessoal, temos duas opções. Temos uma opção que a gente vai dizer que é eterna, até que haja uma outra resolução e venha mudar, mas enfim, ela seria eterna, que diz: pode financiar. Financia o quê? Exclusivamente a recuperação da vegetação nativa da área embargada, certo? E aí para isso precisa apresentar um projeto técnico que está em conformidade com a regulamentação e protocolado no órgão ambiental autuante, além do comprovante do pagamento das multas. Então, com isso aqui, fica possível financiar esse imóvel. E existe uma exceção que aqui a gente chamou de especial, certo? Que ela vai até 30 de julho de 2027, ou seja, tem prazo, onde o produtor deve respeitar todos esses aspectos para poder financiar em seu imóvel. E que aspectos são esses? Comprovar o pagamento da multa, protocolar o projeto técnico no órgão ambiental para a recuperação da área embargada e ter início em até 6 meses após a contratação do crédito, certo? Vou abrir um parênteses aqui para lembrar, quem é aluno já deve ter ouvido esse caso. Eu entrei no acompanhamento de um projeto que já estava em curso e já ia na terceira ou quarta liberação de recursos de desembolso. A primeira fase era para ter uma recuperação de área degradada e, inclusive, obedecendo a um TAC que foi feito junto ao Ministério Público. E a segunda fase era animais, pasto e por aí vai. O que acontece? O produtor recebeu as primeiras parcelas e, ao aplicar aqui na agenda verde que ele devia cumprir, ele foi aplicar na outra parte e abandonou a agenda verde, ou seja, ele só pegou aquele financiamento numa linha verde, inclusive, porque tinha essa agenda a ser cumprida e ele esqueceu, certo? Então, o Manual de Crédito Rural agora ele dá uma urgência para que isso seja atendido o mais rápido possível, né? Dentro de 6 meses após a contratação do crédito. O manual também alerta aqui que a área embargada deve ser cercada ou fazer algo semelhante. O mutuário ou imóvel não pode ter autuação por descumprimento de embargo, né? Então imagine que você tem embargo em 2 lugares e aí num você está cumprindo tudo direitinho e no outro você descumpriu, certo? Você como mutuário, você não pode, né? Por mais que não seja naquele imóvel. Perceba aí que é ou o tomador do crédito ou o imóvel, né?
no imóvel de condomínio ou em que você arrendou e haja um descumprimento de embargo, aí o imóvel também que está, nesse caso, entre aspas, descumprindo o embargo, ele arrasta o problema aí, você também não pode tomar crédito, certo? Então aqui entender que é ou um ou outro, ou o tomador do crédito ou o imóvel, certo? Próximo. Os embargos do crédito rural não podem ser utilizados em atividades desenvolvidas na área embargada, né? Somente para recuperação, isso aí faz todo sentido. Só para colocar dinheiro na área embargada se for para recuperá-la, certo? A área embargada não deve ser utilizada para atividades agropecuárias durante toda a vigência da operação, seja com recursos financiáveis ou não financiáveis. O caso do imóvel deve ter a situação de ativo e a condição aguardando análise, né? A gente sabe que muitos casos estão nessa situação e houve a sensibilidade aí de acatar até o final de 2027, até julho de 2027, perdão. E não deve haver atividades agropecuárias na reserva legal e nas atividades de preservação permanente. Há um vídeo no nosso canal já explicando como realizar ou mapear as glebas, evitando essas áreas que a gente chama de áreas impeditivas, certo? Isso aí faz parte do senso comum, mas o manual fez questão de enfatizar. E olha que importante, a área embargada no imóvel não pode superar 5% da área total do imóvel, ou seja, o embargo ele não pode ser grande o suficiente a tal ponto que ele seja superior a 5% da área total. No imóvel de 100 hectares seria 5 hectares, certo? E tem uma outra observação, isso aqui tem data, que é o seguinte: para todo embargo por desmatamento legal, com notificação a partir de janeiro, 2 de janeiro de 2025, a área embargada do imóvel não pode superar 5% da área total, é a regra que está posta, ou 20 hectares, o que for menor. Ou seja, no imóvel de 100 hectares, os 5% são 5 hectares, contra os 20 hectares que está aí já fixado. Qual menor, os 5 ou os 20? Os 5. Então pronto, vai ser utilizado os 5 hectares como limite. Acima disso não pode financiar, ok? Então fiquem atentos aí que para atender essa exceção especial tem que seguir todos esses critérios aqui. Além disso, pessoal, tem algumas vedações importantes aqui, né? Vedado financiar a supressão de vegetação nativa. Tem uma observação em relação à vegetação nativa, que a partir de 2 de janeiro de 2026, os bancos têm a obrigação de verificar se houve supressão da vegetação nativa após 31 de julho de 2019, pelo PRODES, certo? Então ele já disponibiliza a plataforma aí para não ficar em dúvida. Se houver, aí o produtor tem que apresentar um desses documentos. Na verdade aqui 5 são do produtor e 1 é do banco, certo? Um desses documentos é suficiente para se financiar. Autorização de supressão, autorização para uso alternativo do solo, o documento que comprove que tem executado o esteja de execução projeto de recuperação de área degradada, isso aí você pega no órgão ambiental, o termo de compromisso de pagamento do programa de regularização ambiental para também no órgão ambiental, termo de ajuste de conduta, o TAC, que é no Ministério Público, ou a instituição faz um laudo técnico de censuramento remoto, comprovando a ausência de desmatamento após 31 de julho de 2019. Né? Então, um só desses aqui é suficiente para se financiar esses casos aqui, fazer a verificação se houve supressão de área nativa e se houve um só desses documentos é suficiente para comprovar que está regularizado ou em regularização, certo? E por último, e muitíssimo importante, questão do inadimplemento ambiental. Os contratos agora eles terão a cláusula que vai dizer exatamente as obrigações que o produtor tem em relação às questões ambientais. Então lá vai ter uma cláusula que se as obrigações ambientais não forem cumpridas, né, se houve um desmatamento, recebeu a notificação, foi embargado, ele arrasta esse problema para a operação de crédito e ela passa a ser uma operação desclassificada, sofrendo as sanções previstas no manual, inclusive perda dos benefícios que o crédito rural tem em relação às suas taxas, vai pagar a taxa de mercado, certo? Então, pessoal, esses são os 3 blocos, resumão aí do que é a resolução. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, coloca aqui no comentário se você acha que faltou alguma coisa
encaminha esse vídeo para um amigo que precisa saber sobre crédito rural, seja projetista, gerente, agente de crédito, correspondente bancário, e segue a gente aí, viu? Sucesso na jornada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!